Dessa altura do campeonato, a gente tá vendo que, assim, nem Israel e nem Hamas vão assinar o acordo de cessar-fogo e o que tava ruim já piorou, né? Porque agora Israel tá tendo conflitos com o Líbano lá na fronteira. E, aliás, esses conflitos não estão vindo só de agora. Só que, assim, de repente, do nada, a mídia resolveu falar sobre esses conflitos no Líbano intensamente, já que, pra assim, a gente viu que o acordo de cessar-fogo não tá rolando muito bem como esperado, né? A gente vai falar disso um pouco nesse vídeo, tá? O porquê que o Líbano tá entrando no meio disso tudo e o porquê que Israel tá fazendo ataques ao Líbano, ao Irã e outros países. Vamos ficar aqui que a gente vai entender tudo. Vamos começar com o primeiro fato. Vamos lembrar. A organização do Hamas não é uma organização sola, ou seja, é uma organização que trabalha sozinha. É tanto que se o Hamas tivesse que depender somente dos seus fornecimentos e das suas armas que estão feitas na faixa de Gaza, sem depender de nenhum país, a gente já teria visto que o quê? Ele já teria perdido essa guerra há muito tempo mesmo. E ao contrário do que todo mundo pensa, o Hamas ele tem ligações com outros países e, aliás, o Líbano é um desses. Pelo menos não o Líbano por completo, mas um pedaço do Líbano, que temos ali as organizações que são do Hezbollah, que é o quê? Uma das organizações terroristas mais perigosas do Líbano, tá, gente? E, aliás, Hezbollah foi um dos principais motivos que fez que Israel entrasse em conflito. Porque, assim, desde o momento que começou os ataques à faixa de Gaza e a briga com o Hamas, a gente viu que o Hezbollah começou a dar uns pitaquinhos lá no início, falando que provavelmente iria atacar a fronteira de Israel. E posteriormente a gente viu que ele fez um ataque. O Hezbollah como organização terrorista, tá? E não o Líbano. Mas então por que Israel resolveu atacar o Líbano por completo, já que estava sendo uma organização terrorista? Segundo o governo de Israel, e acredito eu que isso seja verdade, e aliás, tem até confirmações que provam isso, mas assim, tem gente que não quer acreditar, o Hezbollah que ele tem envolvimento com o governo do Líbano, ou seja, o governo do Líbano vê aquela atrocidade toda, fala, não tô nem aí, deixa continuar, deixa aí o quebra-pau, não tô nem aí com isso, tá, gente? Então, tipo assim, claramente, se o governo tá apoiando isso, significa que o governo é um pouquinho, vamos falar assim, omisso, né, com os ataques. Isso aí começou dessa forma a guerra e os conflitos com o Líbano, porque assim, foi o ataque ao Hezbollah que Israel respondeu, depois o Líbano, como propriamente um país, resolveu responder para Israel. E a gente viu aquele conflito nas fronteiras que tá rolando até hoje, tá, gente? Que principalmente agora, depois do cessar-fogo que a gente teve, que não foi assinado tanto por parte de Israel quanto por parte, claramente, do Hamas, deixou ainda mais intensos conflitos no Líbano. E, aliás, vamos contar também que o Irã teve envolvimento. Na verdade, assim, o Irã é um dos principais culpados nessa guerra, um dos que mais se envolveu na guerra de forma indireta, sendo que, na verdade, ele tinha um sistema por completo de trás. A gente sabe que, assim, o Irã, ele foi lá, financiou o Hezbollah, financiou o Hamas, financiou tudo, fez alguns conflitos pequenos aí com Israel, só que assim, o que acontece? Tudo ficou grudado por parte desses dois países, ou seja, o conflito maior ficou entre a fronteira do Líbano e a fronteira, claramente, da faixa de Gaza, né? Por que eu tô falando do Líbano, gente? Por que eu tô trazendo o Líbano agora? Pra quem não sabe, né, como eu disse, voltou a ter esse conflito um pouco maior naquela região, ou seja, já que Israel conseguiu ter um controle mais grande na faixa de Gaza, chegando até o sul, na parte do Egito, a gente viu o conflito onde o Egito tinha claramente falado que deveria retirar essas tropas, essas coisas, a gente viu que o Líbano resolveu fazer uns ataques mais intensos do outro lado da fronteira. E claramente Israel fez o quê? Foi se defender e começou esse conflito ainda maior. E no meio desse conflito todo, o que a gente tem? E o que eu falo pra vocês que, gente, eu ainda não entendo isso, tá? As embaixadas, tá? Gente, embaixada pra mim, vou te falar, embaixada era pra ser coisa de diplomacia, era pra ser tudo confiável, tudo bem, tudo beleza, mas nos últimos tempos tá virando o maior quebra-pau as embaixadas. Porque assim, as embaixadas tá virando abrigo, embaixada tá virando palco de guerra, embaixada tá virando invasão, tá virando tira-bomba em embaixada, tal caos nas embaixadas.
E no Líbano foi diferente, né? A gente viu que teve um ataque no Líbano, né? Que a embaixada americana foi atacada, né? E claramente todo mundo falou, foi Israel que fez esse ataque, foi Israel que tá querendo causar o caos em tudo, porque não tá contente com o Biden. Só que aí descobriram que claramente não era o governo de Israel e claramente quem fez isso, na verdade, era uma pessoa que veio da Síria e claramente depois que foi neutralizada, né, que foi meio que assim, eliminado os riscos dela atacar praticamente outras pessoas, levaram ela para o hospital psiquiátrico, outras coisas assim, né? Mas assim, esse conflito gerou tanto polêmica, mas tanto problema, porque colocaram a culpa em uma pessoa e um governo que não tinha feito os determinados atos, ou seja, claramente essa culpa Israel não pode levar. Israel pode levar as culpas por outros ataques, sim, ao Líbano, por exemplo, os ataques aéreos que fez, que claramente assim deixou uma galera muito preocupada, até o Líbano conseguiu rebater um desses ataques, e claramente todo aquele conflito na fronteira. Israel pode levar a culpa, mas levar a culpa por embaixada eu acredito que talvez não seja algo tão certo, e que provavelmente foi uma das maiores fake news que a gente viu numa questão de 15 segundos, foi literalmente assim, 15 segundos. Atacar a embaixada, já tinha gente, principalmente no Twitter, falando foi Israel que fez esses ataques. A galera que não estudou direito, que foi lá, viu a primeira matéria e falou foi Israel. Não foi Israel, gente, tá? Tô trazendo a informação correta pra vocês. Foi um cidadão da Síria, tá? Não foi o governo de Israel, não foi nada a ver com isso. Sim, uma pessoa que resolveu ir lá e atacar essa embaixada, né? Claro, teve gente que ficou ferida, mas até agora eu não vi nenhum relato sobre pessoas que ficaram mortas, tá? Por enquanto tá tudo ok, tudo tranquilo. Mas espero que vocês tenham entendido tudo certinho sobre qual que é o principal problema que a gente tá vendo que Israel tem nesses últimos momentos com o Líbano e o porquê dessa guerra tá continuando. Simplesmente é o fato do envolvimento do Hezbollah com o Hamas. Se Israel conseguir eliminar o Hamas, tá até aí, tá tudo bem. Só que, mesmo o Hamas sendo eliminado, a gente tem fragmentos em outros países dessa organização, ou seja, que tem interligações, ou seja, tanto o Hamas sendo eliminado, o Hezbollah que pode vir e começar uns ataques do mesmo jeito, outra organização do Irã pode começar esses ataques. O que Israel vai fazer é travar uma guerra para conseguir eliminar tudo e conseguir ter um território mais seguro. Coisa que assim, claramente a gente vai ver que vai demorar muito tempo e vai continuar uma guerra extremamente sangrenta, mas acredito eu que não vai ter um fim tão próximo, já que a gente viu tanto por parte do Líbano, que continua os seus ataques, bem pouquinho assim, mas aos poucos tá indo sim se entrando no meio dessa guerra, e tanto pelo fato de Israel e a faixa de Gaza, que também não vai ter nenhum acordo tão cedo de cessar-fogo, nem troca de reféns, até pessoas pensam, né, que claramente possa ter sido assim, né, os reféns possam estar a maioria mortos e que o próprio Hamas está querendo enrolar com essa situação porque os reféns já nem estão vivos mais, então eles não têm nem o que entregar em troca, assim. Não tem nada que confirma isso, tá, gente? Isso aí são especulações que fizeram nas redes sociais, mas acredito eu que, assim, o acordo de paz não tá tão provável de chegar nesses últimos tempos, tanto para nenhuma das guerras que estavam rolando, né? Acredito eu que a gente vai ver essa guerra ainda muito mais pra frente aí. Pois é, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um beijo, até o nosso próximo vídeo amanhã, às 6 horas da tarde.